Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? E hoje é aula de matemática. E aí, hoje eu vim de batom vermelho, nem vem tirar a minha concentração, viu, câmera? Pois bem, meus amores, vamos lá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz, né? E aí, a aula anterior, gostou? Valeu? Ótimo! E hoje nós iremos aprender algumas regras básicas, né? Para a gente efetuar as expressões numéricas. Olha, as temidas expressões numéricas, ok? Mas vamos lá, preste atenção. Aqui nesse pontinho aqui que eu tô marcando aqui, é a iluminação. Então, tudo que tiver abaixo, eu não vou colocar nada em cima, né? Mas esse pontinho aqui é a iluminação. O resto, acho que vocês dão pra ver, entendeu? Então, vamos lá. Pega aí o material de vocês, o livro de matemática, né? Abram aí na página 106. A nossa aula de hoje vai se dar em entender como a gente efetua as expressões numéricas, ok? E aí, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de matemática, o objetivo, né? Tem logo assim: resolver situações que envolvam expressões numéricas com as 4 operações fundamentais. Quais são essas operações fundamentais? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Nas aulas anteriores, nós fizemos, né, uma revisão dos termos da multiplicação, dos termos da divisão, né? Efetuamos uma multiplicação, uma divisão, né? Como forma de revisar aquilo que já foi feito, né? Já foi estudado há algumas aulas anteriores, ok? Então, nossa aula nova de hoje, nós iremos fazer as expressões numéricas, né? Então, vamos lá. Aqui no quadro, eu já coloquei 2 regrinhas que no livro de vocês está logo embaixo aqui, ó. No retângulozinho aqui embaixo, tem essas 2 regrinhas. Nós não podemos deixar de ler elas, porque é a partir dessas regras que a gente vai conseguir desenvolver e efetuar as nossas expressões numéricas, ok? Então, preste bem atenção. Podem estar seguindo aí o seu livro, né, na página 106, acompanhando a leitura. E também eu vou fazer a leitura que eu já coloquei ela aqui no quadro. Então, qual é a primeira regra para a gente desenvolver, efetuar uma expressão numérica? Então, preste atenção. A primeira regra é assim: as multiplicações e as divisões, né? As multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro, ok? Então, se é uma expressão numérica que vai envolver as 4 operações fundamentais, quem deve ser efetuada primeiro? As divisões e as multiplicações. Logo depois, a adição e a subtração. Então, regra número 1. Fundamental a gente entender, né, essa primeira regra, ok? Então, multiplicar e dividir deve ser efetuado primeiro, para depois a gente fazer a divisão, a adição e a subtração, ok? A regra número 2. A regra número 2, né? Vocês acompanhando no livro ou aqui no quadro, se tem parêntese, né? Se tem parêntese, mas o que é o parêntese? Isso aqui, turminha, olhe, isso aqui, né? Isso aqui é o parêntese. Então, se tem parêntese, o que é que a gente deve fazer primeiro? O que tiver dentro desse parêntese deve ser efetuado primeiro, né? Então, o que tiver dentro deve ser efetuado primeiro, ok? Regra número 1, primeiro a multiplicação e a divisão devem ser efetuadas primeiro. Depois, a adição, né? E a subtração. Na regra número 2, o que tiver dentro de um parêntese é que deve ser feito primeiro, resolvido primeiro, ok? E aí depois dá a sequência com o que tiver fora do parêntese. Vamos lá, vamos testar isso aí? Vamos, né? Então, pega aí o seu caderno, né? Pegue aí você o seu lápis, a sua borracha, todo o seu material que você faz o uso, né? Pra gente colocar aqui e vocês desenvolverem aí, acompanhando, ok? Então, vamos lá. Exemplo número 1. Vou colocar aqui. 10 mais. Vamos lá. Então, pronto. Olha aqui, turminha, né?
Nós temos aqui o exemplo 1. Esse é exemplo número 1. 10 mais o parêntese, 13 vezes 2, né? E aí a gente deve lembrar da regra. O que tiver dentro do parêntese deve ser resolvido primeiro, ok? Depois os demais, o que tiver fora. E também a multiplicação e a divisão, a adição e a subtração depois também. Então vamos lá. Eu faço o que aqui? Eu vou repetir o 10, né? O 10 mais. E agora eu vou fazer o quê? Uma multiplicação, 13 vezes 2. Se você não sabe a resposta, né, mentalmente, você pode estar recorrendo ao quê? A continha. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, qual é o que eu vou botar aqui? O resultado? 26, né? E aí, repeti a adição, fiz a multiplicação, por ela também estar dentro do parêntese, eu resolvi primeiro. E aí, eu tenho agora aqui 10 mais 26, que dá igual a, vou botar aqui embaixo, 36. Entendeu? Como é bem fácil, ok? Peguei primeiro a multiplicação, que já coincidiu dela estar dentro do parêntese, e eu vou fazer primeiro. Eu posso já chegar fazendo 10 mais... Não posso, né? 10 mais 13? Não pode. Então, vou fazer primeiro o que tiver dentro do parêntese. Quando eu efetuar o que tiver dentro do parêntese, aí sim eu recorro para depois a adição ou subtração que tiver vindo aí nessa expressão numérica. Entendido? Vamos colocar outro exemplo? Vamos sim. Exemplo número 2. Vocês podem também estar desenvolvendo, né? Aí com a contribuição do seu monitor, né? Vamos colocar outra expressão numérica. Exemplo número 2. 5 mais 13 vezes 3 igual. Vamos lá? Olha aqui. Diferente do primeiro exemplo, essa expressão numérica, ela não tem o quê? Em turma, ela não tem o quê? Não tem o parêntese. Mas nós lembramos da regra. A regra número 1. Se tiver uma divisão e uma multiplicação primeiro, eu vou efetuar ela primeiro, no caso, entendeu? Depois é que eu vou fazer a adição e a subtração. Então, olhe, nós temos aqui a multiplicação. 13 vezes 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 5, né? Porque eu não posso fazer isso com a adição logo primeiro. Primeiro eu efetuo a multiplicação. Então, 13 vezes 3. Você não sabe mentalmente? Vamos recorrer ao quê? A continha, né? Isso é normal. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 3 vezes 1, 3, né? Então, nós achamos aqui 13 vezes 3 dá 39, ok? 39. E agora, 5 mais 39 dá quanto? Para fechar a nossa expressão numérica? 44. Bem fácil, né? Vamos fazer mais um exemplo, né? E depois vocês vão praticar aí, né, na página 106, 107, com a ajuda aí do seu monitor. Lembrando, vocês devem lembrar que a regra número 1 e a regra número 2 é essencial para que nós possamos desenvolver a nossa expressão numérica e desenvolver de forma correta. Primeiro, efetuar o que tem multiplicar e dividir. Depois, adicionar ou subtrair. Se vier um parêntese numa expressão numérica, a gente deve resolver primeiro o que tiver dentro do parêntese e só depois efetuar o que tiver fora do parêntese para a gente concluir a nossa expressão numérica, ok? Vamos lá? Vamos apagar aqui e colocar outra expressão numérica aqui. Atentem-se, viu? As regrinhas. Regra número 1 e regra número 2. Vamos aqui. Vou botar aqui uma maior, né? Exemplo número 3. 2 vezes 10, né? Mais
2 vezes 5 mais 1. E aí, turminha? Eu tenho uma expressão numérica maior e nós temos o quê? Parênteses, né? Então, primeiro o que é que a gente vai fazer? Resolver tudo que tiver dentro do parêntese. Porque essa expressão numérica aqui tá dentro daquela regrinha número 2, né? Que a gente não pode esquecer. Então, vamos lá. 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 5, 10, mais 1. E aí, fiz tudo que estava dentro do parêntese, inclusive porque é multiplicação. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou finalizar, né? 20 mais 10, 30, mais 1. Dá igual o quê? 31. Olha, bem prático, viu? Bem prático mesmo. Resolvi o que estava dentro do parêntese. Depois que eu resolvi, eu vou agora fazer o quê? A adição. Então, se eu quiser fazer direto aqui, 20 mais 10 mais 1 dá 31. Mas eu preferi colocar o passo a passo, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa aulinha simples. E na página 106, página 107, tem as expressões numéricas para vocês colocar, né, concluir esse raciocínio da primeira e da segunda regra, ok? Aguardo vocês e desenvolvam as atividades. Não esqueçam das regras. Regra número 1 e regra número 2. É essencial para efetuarmos as nossas expressões numéricas. Valeu! Até a nossa próxima aula de matemática.